Muito bem, estamos realizando o programa Sertão Inovador. E nessa área da inovação, uma das estratégias muito importantes que os instrumentos de educação usam são as incubadoras. Nós temos aqui na nossa região, outro dia, eu estava fazendo um levantamento lá na graduação, por coincidência eu estava olhando alguma coisa lá na plataforma Carolina Boris sobre mestrado, doutorado, e aí eu tive a curiosidade de entrar no MEC e ver quantas universidades e faculdades tinha na região. Aqui, região de Mossoró, estou falando. Não sei se você vai se assustar ou não, mas quando eu fiz essa pesquisa, há uns 2 anos atrás, tínhamos mais de 30. Como assim? A gente está acostumado a ver só os grandes. Onde estão, né? Onde estão. É E aí, enfim, claro que uma boa parte delas são online, só funciona online, outras em escolas tinham 1 ou 2 cursos. E aí eu fui olhando, uau, não sei se esse número hoje está maior, maior ou menor, na época podia ser também o número daquelas que estavam iniciando. Tinha o cadastro, mas ainda não estava talvez efetivo. O fato é, nós temos uma região de várias universidades ou faculdades trabalhando o conhecimento, formando profissionais. E aí onde entra a inovação, que é fundamental para o século que a gente está. A gente está no século da inteligência artificial, né? Provavelmente, talvez, esse seja o nome que vai, por muitos anos, vai ficar conhecido, porque está naquele início da rampagem, né, desse tema. E as universidades, ao criar incubadoras, permitem que os estudantes saiam do campo teórico, saiam daquela meramente que eu chamo, né? Alguns já me conhecem assim, lá vai o professor falar da prova de quinta. Pois é, sai de meramente se preparar para a prova de quinta-feira e eles vão pensar em outras coisas concretas, impactos reais na sociedade, e daí a necessidade da incubadora. Nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre o Citex, que é a incubadora de empresas lá da UERN. E para falar sobre essa incubadora, tenho muita honra aqui de receber meu professor, na época da graduação, professor Fábio. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. É a satisfação estar aqui também, né, podendo falar um pouco sobre a nossa incubadora. O Citex já existe há muitos anos, tá? Desde 2003, que nós já começamos a trabalhar com a incubadora. Nós começamos a trabalhar como um projeto de extensão. Na verdade, hoje ainda é um projeto, ainda se considera, a gente tem um projeto de extensão, o nome Citex, embora ela é uma incubadora já mais que institucionalizada, tá certo, pelo processo da universidade, mas desde 2003 nós iniciamos a fazer esse trabalho, né, de dar consultoria a várias empresas. Em 2009, nós realmente afirmamos e começamos a trazer empreendimentos para a incubação, foi realmente, vamos dizer assim, o que a gente estabelece como marco, e de lá para cá, vemos fazendo esse trabalho, né, de dar suporte técnico, gerencial, estrutural para diversas empresas. Nós já passaram por nós mais de 30 empresas, considerando as que nós ontem, inclusive, incorporamos mais 4, tá certo? Então, assim, nessa contagem já passa das 30. Algumas se perderam um pouquinho no caminho, mas a maioria dessas 30, continuam, sim, efetivamente, ainda atuando. Tá? Então, só para efeito assim, de compreensão, atualmente incubados, tem quantos? Seria esse número de 30 ou não, os incubados? Nós não temos 30 é os que já passaram pela incubadora? Já passaram, tá. Nós na semana, 2 semanas atrás, nós fizemos um processo de graduação de 6 empresas. Tá? Essas 6 empresas foram graduadas, né, depois de passar do processo de 2 anos, aproximadamente 2 anos e pouco, elas se graduam e vão para o mercado. Nós graduamos 6 e admitimos mais 4. Já havia uma outra que havia sido admitida anteriormente, há alguns meses atrás, 1 ano atrás, na verdade, menos de 1 ano, e admitimos agora, mais recentemente, ontem, na verdade, mas elas já estavam conosco há uns 2 meses, numa fase preliminar, por assim dizer, tá? E aí a gente fez um processo de entrevista, de formalização ontem, tá certo, mais 4. Então, nós estamos com 5 atualmente incubados. Certo? E quais são os segmentos, professor? Boa pergunta, tá? A nossa incubadora, ela nasceu com foco no segmento tradicional. Então, nós tínhamos esse foco e por muitos anos nós trabalhamos com ele, tá? Porém,
recentemente eu voltei eu já tive na gerência executiva, né, da incubadora, sempre tive com ela, apoiando em outras áreas, não vamos dizer assim, no comando geral, né? Mas agora eu voltei há um ano atrás e a gente está tentando trazer para um foco mais tecnológico. Tá? Mas a inovação sempre existiu. Mesmo na área tradicional, a gente sempre buscou a inovação, que esse é o propósito, por assim dizer, da incubadora. Mas atualmente, das 5, nós só temos uma da área tradicional. As outras 4 são de inovação tecnológica. Tá? Bom, diz uma coisa, das que já graduaram, assim, você poderia dizer o nome de algumas, das empresas que já graduaram, alguma que está no mercado. É um case, né? Um case, né, que a gente chama. Porque, às vezes, essa qualificação case depende muito o critério que a pessoa chama de case ou não. Mas, digamos, aquelas que deram certo, já graduou, estão no mercado. E, claro, se alguma se destacou, algum tipo de destaque, só para a gente conhecer. Perfeito. Eu realçaria, citaria aqui 2, que a gente pode dizer que, de fato, elas se destacaram um pouco mais, tá certo? A ASP, Esquadria de Alumínio, que tem um destaque significativo, acho que eu não posso afirmar isso com absoluta certeza, mas tenho quase que absoluta certeza que ela é a maior empreendimento de esquadrias dentro de Mossoró, certo? E abrange a região. Legal. E temos também a Linha Confecções, tá certo? Que está numa fase de uma mudança de societária, mas em si é um case de sucesso, tá certo? Um empreendimento que emprega em torno de 30 pessoas, assim como a ASP, é mais ou menos por aí, tá certo? Tem esse emprego, e faturamentos, certo? Que passa aí do $1 milhão anual, com certeza, tá certo? Então, são os 2 cases de maior sucesso que nós temos no nosso empreendimento. Mas temos outros tantos, de menores proporções, que não significa dizer, em termos de faturamento, tão elevado, mas em termos de resultado, de reconhecimento ao seu público específico, tem sucesso também. Tá? Isso é muito bom, sabia? Eu fico feliz de ver isso, porque mostra que o caminho da incubação ele é um caminho bom para o estudante e para o professor também, porque o professor também pode fazer parte lá e criar um projeto, e para a sociedade também, alguém lá de fora. Essa é outra pergunta que eu ia fazer. A incubação no Citex é só para aluno e professor e técnico, ou é aberto também para a comunidade? Não, é aberto totalmente, sempre foi e continuará sendo foi aberto assim, totalmente à comunidade. Tá? Claro que a gente tenta garimpar, por assim dizer, né, os nossos alunos, querendo que eles realmente se desenvolvam, principalmente da área da administração, que nós entendemos, administrador é exatamente para tomar conta de negócio. Então, tomar conta do seu próprio negócio. Isso eu sempre falo nas minhas aulas, né? E ainda que não seja totalmente a área de empreendedorismo nas aulas que dou, mas em qualquer aula que seja, eu estou sempre incentivando para que eles vão empreender. Tá? Então, é aberto ao público geral. Tá? E é residente, professor? É residente ou não? Não. Nós temos realmente assim, a universidade ainda não tem uma estrutura para fazer essa residência lá própria. Então, todos os nossos empreendimentos, exceto em algum momento, nós tivemos uma parceria muito boa com a prefeitura, alguns anos atrás, e usávamos um prédio da prefeitura e conseguimos levar algumas empresas para lá. Mas já de alguns anos a gente retorna para a universidade, tá? Não por falta da parceria com a prefeitura, mas o prédio que a gente usava teve que ser reestruturado, e nós acabamos também fazendo a opção de retornar para a universidade, e não temos o espaço, vamos dizer assim, para residência, tá? Mas acompanhamos ao longo, tá certo? Sempre fizemos isso, tá? Acompanhamos o empreendimento. É bom colocar, né, que eu tenho um projeto, né? Na minha empresa tem um projeto e está incubado dentro do ITMO, que é o Instituto de Tecnologia de Mossoró, no IFRN, e fazendo a leitura, não só fazendo a leitura, mas também na prática, percebendo a grande valia e a importância de uma ferramenta como a incubadora na presença de uma empresa. Os jovens, os empreendedores que querem iniciar, se bem soubesse dessa importância, iniciaria por esse caminho. Porque reduz os riscos, evolui com mais rapidez, aprende técnicas que talvez nunca se passaria na cabeça deles, e sem falar da estruturação por lá existente. Então,
em eliminar, não vou falar eliminar 100%, mas reduzir o risco de morte das empresas, iniciando a abertura delas a partir de um apoio pela incubadora. Isso, eu fiquei encantado, sou encantado e defendo demais a incubadora e apoio. Também faço parte dos mentores lá da incubadora da UFES, da IAGRAN, por acreditar, porque é um caminho de muita importância. Então, parabéns pelo trabalho lá. Sei que é um trabalho longínquo, né, árduo, mas importa demais para a nossa cidade, né? Tem uma coisa muito importante disso que você falou também, assim, o fato de você estar na incubadora, além do apoio que você tem, uma coisa muito importante também é o network que se faz, tá? Isso é extremamente importante. Tá? Então, para quem está entrando no mercado, vai ouvir experiências, vai ver anseios, tá certo, também do outro, né, empreendedor que está ali ao seu lado. Então, é muito importante essa participação. Nós temos hoje jovens, né, lá com essa visão, tá certo? Eles entram na incubadora e dizem, olha, realmente, às vezes, falta algum recurso para vocês fazerem alguma coisa a mais, que, de fato, acho que você vai, talvez até me pergunte, e eu vou entrar nessa questão, né, das dificuldades que a gente possa ter, mas o fato de estar ali, né, de estar dialogando, estarmos nos relacionando, é de fundamental importância para o crescimento desses negócios. Tá? Sim, e eu lembrei, né, diante dos incubados, né, não só o network, mas hoje, na presença deles, né, a participação de algumas ferramentas existentes, né, por exemplo, na Salt Valley, que é a comunidade de startups, a participação do GoRN, que é o maior evento hoje de inovação e tecnologia do nosso estado. Não só participando das incubadoras, mas participando dessas ferramentas que a própria cidade começa a se desenvolver, né? Hoje o Citex tem tem trazido essa importância para eles, né, para os incubados. Isso. Tem sim, tem trazido. E um outro detalhe que você coloca aí também, né? Eles participam disso. No ano passado, todas as nossas empresas já foram ao GoRN, tá certo? Então, esse ano pretendemos de novo, tá certo, que eles vão. A universidade tem disponibilizado isso, a UERN tem sido realmente, através de sua agência de inovação, tá certo? A agência Inova, né? Tem dado esse suporte muito bom, dado suporte à diretora Priscila, Jacinto e toda a equipe que trabalha lá, tem nos prestigiado nesse sentido, então isso tem sido fundamental. Mas uma coisa também que a gente tem tentado fazer, dentro do coletivo, de todos os empreendimentos que já passaram, certo? Que estão agora presentes, é fazer com que eles conversem entre si e façam negócios entre si. Os meninos da Titan, tá certo? Que é um dos empreendimentos que está incubado agora, estão tentando desenvolver algo, eles talvez façam inicialmente pelo WhatsApp, né, mas um aplicativo onde a gente possa realmente trocar ideias, não só ideias, mas também negociações. E já houveram agora recente negociações entre as partes, tá certo? Então, isso ajuda no crescimento dos empreendimentos também. Tá? E podemos agregar depois as outras incubadoras, de forma geral. Vamos fazendo o experimento aqui para ver como que vai funcionar e ampliando, porque esse é o objetivo, tá certo? Muito bom. Empreender, empreender no Brasil, comecei a deixar o negócio dramático. Empreender é um negócio dramático, não é fácil, é complicado. Empreender no Brasil, aí se agrava um pouquinho mais por conta de algumas falta de incentivo, sobrecarga, pressão, uma visão negativa a respeito do empreendedor, sobrecarga de tributos, etc. Então, empreender é um negócio complicado, dá muito trabalho fazer isso. Se empreender dá trabalho, criar uma incubadora para ajudar o empreendedor também não é muito bom, não é muito fácil, não. Dá muito trabalho. Exponencial, né, o trabalho? Não tem só flores, não, né? O empreendedor, quando ele dá certo, ele vai depois virar palestrante, escrever livro, olha a história e tal. Mas o processo é bem dificultoso, tem muitos desafios. Queria que você falasse um pouquinho quais os desafios como incubadora você tem encontrado para ajudar esses potenciais empreendedores ou esses empreendedores iniciantes. Quais as dificuldades você tem encontrado como incubadora? Perfeito. Bom, realmente, nós já tivemos no passado suporte do Sebrae, que o Sebrae, diga-se passagem, realmente é um parceirão, tá? Mas o suporte do Sebrae antes era
tanto mais direcionado para a gente. Então, abria-se editais e a gente conseguia, através desses editais, fazer uma série de trabalhos, de consultorias, quando a gente não consegue enquanto professor. O corpo, principalmente nós somos a incubadora do Departamento de Administração, da UERN, e aí o nosso corpo não consegue, ou algum colega da contabilidade, da economia, não consegue dar aquele suporte, a gente recorre ao SEBRAE, que sempre nos apoiou. Mas, nos 2 últimos anos, o SEBRAE mudou um pouco a sistemática, isso tem dificultado um pouco a nossa vida, tá? A falta de recurso nos impede um pouco de dar esse suporte melhor para o aluno, que nem sempre é dado por nós, mas é dado por uma empresa Sim. de consultoria, que está mais dentro do mercado, que está mais capacitado para fazer. Então, isso tem sido realmente um grande desafio para a gente. Ontem, falei para vocês, né, que nós estávamos incorporando mais 4 empreendimentos, e nesse processo de incorporação, o SEBRAE participa. Então, o seu diretor veio lá, tá certo, São Paulo Miranda, nos prestigiou com a parte das entrevistas, né, para aprovação ou não do pessoal, foram aprovados. Como eu já disse, eles já tinham passado lá um tempo, estavam passando já um tempo conosco, né, uma fase preliminar, e aí a gente fez esse processo. E aí eu toquei nesse assunto, tá? Eu falei, olha, a gente tem tido dificuldades, porque com a falta de recurso, e a universidade nos apoia, mas ainda não o suficiente na parte recursal, para que a gente possa... E até porque, como universidade, ela não vai conseguir, com facilidade, pegar o recurso e contratar, tá certo? Passar uma licitação, então é um processo bem mais burocrático, enquanto que o processo anterior era mais fácil de ser resolvido. O SEBRAE passava o recurso para as fundações não eram muito recurso, e nem precisamos de tanto recurso, mas é um recurso para poder movimentar e dar dinâmica ao processo do empreendimento, quando a gente efetivamente não consegue atender, tá certo, os nossos incubados, né, de uma forma que eles mais necessitam. Os próprios incubados, no processo da entrevista, o diretor do SEBRAE pergunta, olha, o que vocês necessitam? E eles colocam exatamente, olha, a gente precisa disso e disso. Então, assim, ele se sensibilizou nesse processo de tentar encontrar um novo caminho, tá certo, para esse suporte. Porque, de fato, como você coloca no início, não é fácil, tá certo, essa tarefa. Muitas vezes nós tiramos recursos dos nossos próprios bolsos, por assim dizer, para fazer os eventos. Tá? Então, a gente faz isso com prazer, mas acaba sendo oneroso, quer queira, quer não, tá? E aí não deveria ser esse o processo, obviamente, a universidade ou alguém. Estamos sempre atentos aos editais para conseguir os recursos, mas enquanto não se consegue, tá, tem dificuldade para que a gente possa fazer mais ações e os empreendedores estarem mais assistidos. Mas isso assim... é o principal, vamos dizer, gargalo que a gente possui, tá certo? De dificuldade. Eu diria que realmente é esse. Outras, obviamente, existem, né? Estrutural, por exemplo, não temos um espaço lá para a gente poder fazer residência, né? Mas esse é um problema mais sério. Mas eu diria que é minorado, considerando que até hoje a gente tem conseguido a distância, por assim dizer, tá certo? Não tão distantes, porque a gente está sempre trazendo o pessoal para nós, ou indo até eles, né, dando esse suporte. Mas a falta de recursos para dar as capacitações, isso atrapalha um pouco, sim. Tá? Ok. Bom, dor compartilhada, porque como eu estou lá na IAGRAN, que é a incubadora, também temos esse tipo de desafio para enfrentar. Bom, Fábio, já estamos chegando aos finalmente, agradeço demais a sua participação. Queria deixar suas considerações finais e uma palavra aí, uma mensagem que você tenha para essa turma que está empreendendo, que está te assistindo aí, está acompanhando, seja para os jovens, os alunos, seja para a turma que está querendo empreender ou para quem já está empreendendo, uma palavra aí para eles e agradeço desde já. Pois não. Bom, como você falou lá no início, né, o empreendimento, ele me perguntou e eu respondi, ele está aberto à comunidade de forma geral, tá? Não é só Mossoró, não. Se alguém que é de fora, a gente tenta. Nós temos um empreendimento graduado recente que a pessoa viajou a Portugal, tá certo? Suíça, tá? E ela continua atuando, tá? E a gente vai continuar dando suporte quando ela tiver necessidade. Então, está aberto à comunidade. Alguém lá de Portugal, brasileiro, obviamente, tá certo? Nos procurar e a gente conseguir nessa distância dar esse suporte, a gente vai dar.
Tá? Então está aberto para todo mundo. Claro que nós temos um limite, a gente não consegue absorver tanta gente, nós estamos com 5, temos capacidade para mais, tá certo? Mais 3 ou até mais 5, né? Por etapas, mas também não é interessante quando a gente está sem esse recurso, porque fica um pouco mais, vamos dizer assim, sofrido. Mas todos aqueles que estiverem ouvindo aqui, tá certo, a nossa TV, e se dispuserem, estamos abertos, o nosso e-mail é citex@uern.br. Ok. Temos Instagram também, que é citexuern, tudo junto, Ok. tá certo? Tudo junto. Temos um telefone de contato, que é mais do departamento, nós, como incubadora, não temos, mas do departamento de administração, eles atendem e nos passam as demandas, se for o caso, 3315-2201. Então, fica à disposição do seu público aí, se quiser nos procurar. E, como eu já disse, independentemente que a gente possa absorver os primeiros contatos, as primeiras ideias, algum encaminhamento, a gente vai estar sempre aberto para todos, tá certo? Então, em qualquer momento que quer, pode não absorver como para a incubadora por não termos condições, mas o suporte inicial a gente dá. Então, é isso. Muito bom. Bom, Excelente. a gente agradece aí a participação. Vamos para o intervalozinho e a gente volta daqui a pouco.